Cara, eu comecei na fotografia com 17 anos. Eu sou filho de fotógrafo, meu pai era fotógrafo. E a fotografia ela começou na minha vida muito por um acaso, assim. Eu me lembro que eu estava no último ano do ensino médio e eu tinha um amigo que ele era professor de fotografia numa escola técnica. Naquela mesma época, eu estava no último ano de ensino médio e eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de faculdade. Então, eu prestei vestibular para engenharia civil e educação física. Duas coisas completamente diferentes. E meu amigo falou, cara, eu preciso de uma pessoa para poder fechar a turma, eu preciso muito de alguém e tal, não sei o que tá faltando, não consigo fechar, faz o curso porque é legal, no final, se você não quiser seguir carreira, você segue como hobby. Eu falei, cara, tá, beleza, vou fazer. Naquela mesma época, meu pai estava passando por um problema de saúde e a gente era muito próximo, sempre muito próximo do meu pai. 17 de maio, eu terminei o curso, no dia 23, se eu não me engano, 24, meu pai faleceu. Aí naquela época, como eu não sabia muito bem o que eu queria fazer de faculdade, eu não sabia qual carreira eu queria seguir, e eu comecei a encontrar na fotografia uma oportunidade de fazer uma grana bem rápida também, porque você começava a fazer freelance, então você começava a ganhar um dinheiro um pouco mais rápido. Tinha toda essa conexão com meu pai, eu acabei seguindo, foi muito uma coisa que ela foi acontecendo. E aí quando eu me dei conta, a fotografia já tinha se tornado a minha profissão, a minha carreira. A 3017 ela nasceu como uma oportunidade. A 30 ela nasce de um bate-papo entre eu e o Alfredo Soares. Tá? Na época eu fotografava casamento, o Alfredo me fez a provocação no meio da pandemia. Nesse meio tempo eu já tinha feito algumas fotos em estúdios, eu era fotógrafo de retrato no estúdio durante a pandemia. Fotografei algumas capas de livro, a capa do próprio Alfredo do Bora Varejo, do Thales Gomes, do Thiago Concer, do Davi Braga. Depois eu fotografei o Thiago Nigro, enfim, fotografei uma grande galera do marketing digital e nós começamos a entender que boa parte da galera estava se comunicando muito mais por vídeo, principalmente por conta de pandemia. Então você não conseguia mais fazer reunião e você precisava se comunicar de uma forma muito mais interessante, você precisava chamar mais atenção nas redes sociais, porque o volume de vídeo, o volume de audiovisual ele aumentou. Então não era mais fazer qualquer videozinho. Naquela época o Alfredo me provocou, ele falou, cara, eu acho que é o futuro. E na realidade não é nem o futuro, eu acho que é agora. Eu sempre tive muito interesse em investir nesse mercado, só que Alfredo é sócio da Vtex, é cofundador do G4 Educação, vice-presidente institucional da Loja Integrada, então não tem tempo para poder pegar e trabalhar nesse mercado. Mas ele sempre teve interesse, sempre gostou. Na época, a minha agenda de casamento estava toda cancelada por conta de pandemia, então não estava tendo evento social, e eu falei para ele, cara, vamos ser sócio. Você me traz os clientes, eu toco a operação e a gente vê o que vai dar. Então, a 3017 ela começou muito como uma oportunidade de um momento da vida onde a gente estava, teoricamente, sem fazer nada, e a gente começou a descobrir um novo universo e começou a trilhar um novo caminho. A 30, ela nasceu muito dentro do mercado corporativo, justo por conta do papo com o Alfredo. Então, quando o Alfredo me traz os clientes, ele faz essa proposta e traz esses clientes, automaticamente a gente começa a ter abertura e falar direto com quem ele estava mais próximo e com os clientes dele. A minha família toda é empreendedora. Os meus avós eles vieram do Nordeste, meu avô empreendeu aqui em São Paulo para poder construir sua vida, os meus tios empreenderam no mercado do turismo. Então, desde novo, eu sempre cresci nesse meio e sempre tive essa vontade de empreender. Eu acho que quando você empreende, as possibilidades elas são infinitas. Você consegue ajudar o máximo de pessoas possível e você consegue fazer o máximo de coisa possível também. Dá mais trabalho, é um pouco mais difícil, mas é algo que eu sempre tive interesse, sempre tive desejo. Essa transição de fotógrafo para empresário, ela foi uma coisa muito natural, ela foi acontecendo. Então, a pandemia apareceu, surgiu a oportunidade, o negócio começou. Quando eu vim do mercado de casamento, eu tinha uma coisa muito clara, que eu não faria uma empresa que ela seria construída em cima do meu nome. Então, por isso que a 3017 nunca se chamou Matheus Lins Filmes, por exemplo. Porque no mercado de casamento eu sempre sofri muito que as pessoas queriam contratar o Matheus. Elas nunca queriam contratar o Diogo, que era o segundo fotógrafo do Matheus, que era tão bom quanto, só que não, porque ele não era o Matheus, ele era o Diogo. Então eles não queriam. Nesse processo, sabendo aquilo que eu queria e aquilo que eu não queria, essa transição de fotógrafo para empresário, ela aconteceu muito natural. Por ser um desejo desde novo, as coisas aconteceram. Chegou muito no início da empresa, eu sempre atuei na operação, então sempre dirigi, sempre fotografei, sempre estava em gravação. Conforme a empresa foi crescendo, a gente pegou essa linguagem e colocou ela num método, num playbook, isso foi escalando. Então hoje o time toca boa parte da operação e eu acabei saindo um pouco para tocar mais a parte de gestão e comercial da empresa. Hoje a gente trabalha com boa parte da nossa empresa com o mercado corporativo. Hoje a gente atende grandes empresas que querem se comunicar nas redes sociais, na internet. Por que o mercado corporativo? Quando eu criei a empresa, a comunicação estava se moldando novamente, digamos assim.
Por quê? Porque você tinha um volume muito maior de gente se comunicando na rede social, então você precisava chamar mais atenção, você precisava ser uma pessoa que pegasse mais atenção do teu público para você conseguir engajar e criar desejo naquilo que você está mostrando. Quando você olha para o mercado corporativo, as empresas elas têm o foco em vender teu produto. Elas precisam crescer, elas precisam seguir um outro caminho. Ninguém nunca parou para olhar com o olhar de fora e falar, ó, tem um outro caminho aqui. Acho que você pode se comunicar desse jeito. Então, quando a gente entra num momento oportuno como foi a questão da pandemia e a gente traz uma nova linguagem, que foi a linguagem onde a gente veio completamente do mercado de casamento, quando a gente traz essa linguagem do mercado de casamento e a gente olha para o mercado corporativo, que é um mercado que sempre teve uma comunicação um pouco mais dura, uma comunicação que ela sempre foi muito parecida com todas as empresas, você tem uma grande oportunidade. E o mercado corporativo hoje, ele tem infinitas possibilidades de comunicação, né? Então, tipo, as empresas hoje, elas precisam se comunicar institucionalmente, elas precisam se comunicar comercialmente, elas precisam se comunicar através dos seus porta-vozes, que são os seus influenciadores, que são seus embaixadores, que são, por exemplo, a CIMED hoje, que é uma das nossas empresas, você tem duas figuras que são muito fortes nas redes sociais, que é o João e a Carla. Então, hoje, quando a gente olha para o cenário de CIMED, a gente não atende só a CIMED institucional. A gente atende a CIMED institucional, mas a gente também atende João e Carla, que no final do dia está se comunicando o quê? CIMED. Então, o mercado corporativo ele te proporciona um crescimento muito maior e mais rápido, eu acho. Aí você consegue mostrar valor em diferentes frentes. Hoje a gente atende empresas de diferentes setores, assim. Então, hoje a gente atende farmacêutica, a gente atende o G4 Educação, que é a escola de educação, a gente atende o mercado financeiro, a gente atende mercado de serviço, produto, a gente atende mercado de tecnologia, mercado automotivo, infoprodutores. O nosso trabalho ele não é muito moldado em um nicho, sabe? Eu acho que o nosso trabalho ele é muito moldado na nossa entrega. Então, assim, a gente tem uma entrega de audiovisual. A gente trabalha com audiovisual, tá? Vamos lá que você é uma empresa e você quer me contratar. Eu não me importo muito com o seu nicho. Para mim não faz diferença se você é farmacêutico ou se é financeiro. No final você precisa se comunicar com alguém. Você precisa falar com alguém. A diferença nossa que faz com que a gente consiga ter essa facilidade de atender esses dois mercados é que a gente olha para você e fala como que o teu cliente quer te olhar. Como é que o teu cliente vai receber aquilo que você quer comunicar? O audiovisual, para o financeiro e para o farmacêutico, ele é o mesmo. É a mesma câmera, é a mesma luz, é a mesma lente, é o mesmo microfone que grava o áudio, é a mesma coisa. A questão é como é que você vai pegar e comunicar para o público do mercado financeiro e como que você vai comunicar para o mercado do público farmacêutico. Essa é a questão. Quando a gente tem essa facilidade de conseguir trabalhar com os dois, e é até interessante, a gente tem uma vantagem competitiva muito grande que, às vezes, a gente pode trazer uma visão do financeiro que o farmacêutico não tem. Você pega o teu audiovisual, que é a nossa linguagem, que é o nosso trabalho, mas ele se adapta para diferentes mercados, eu consigo trazer diferentes experiências. Eu consigo trazer conhecimento do financeiro que funciona para a educação, que funciona para o farmacêutico. E aí, no final, quem ganha com isso tudo não é a gente, é o nosso cliente. Eu costumo dizer que a gente tem 3 pilares. São 3 pilares quando o cliente nos procura que ele olha de diferença na nossa empresa, tá? O primeiro é que nós não somos só mais um fornecedor de audiovisual. Quando o cliente nos contrata, a empresa do cliente se transforma na nossa empresa. Então a gente olha para o nosso cliente com o olhar do cliente dele. Como é que eu quero que as pessoas que me seguem, eu, Matheus, hoje na rede social, como é que eu quero que essas pessoas vejam o meu conteúdo? Como é que eu quero que essas pessoas consumam o conteúdo da 3017? É o mesmo racional que a gente faz para o cliente. Então, não é um trabalho onde você, empresa, fala com a gente entrega, fala, beleza, vamos fazer, a gente vai e faz. Não. É um trabalho muito construído a 4 mãos. Então, a gente pega a empresa do nosso cliente, a gente senta junto e fala, cara, vamos entender isso aqui? Será que é esse caminho? Quando a gente olha e traz essa visão um pouco mais estratégica da coisa, digamos, tem algumas situações que nem sempre o que o cliente pede é o que ele precisa. E aí você começa a mostrar um valor que a empresa que quer contratar a gente olha e fala, cara, peraí, isso é legal, porque tem alguém olhando diferente para o meu mercado, tem alguém olhando diferente para a minha empresa. Então, eu não estou só contratando um fornecedor de vídeo, eu estou contratando alguém que está cuidando da minha imagem e que se preocupa com aquilo que eu quero fazer. Então, acho que esse é o primeiro pilar. O segundo é a agilidade na nossa entrega. Quando nós começamos a 3017, principalmente no ano de 2022, nós fizemos muitos trabalhos
que a entrega ela precisa ser muito agilizada, que a gente chama de fast content. Então, que muitas das vezes acabam sendo entregas de real time. Isso é algo que hoje, se a gente não consegue entregar isso, eu costumo dizer que é o mínimo, na realidade. Porque se você demora muito tempo para comunicar as coisas elas muito facilmente elas se perdem. A mensagem que era para ser comunicada naquele momento, se você deixar para daqui 2, 3 dias, ela já se perdeu e já perdeu o valor. Então a gente tem muito esse mindset de que a gente precisa entregar qualidade, alto nível, mas o quanto antes para não perder o time daquele assunto que o cliente quer comunicar. Terceiro, que é algo que eu trouxe do mercado de casamento, que é a questão do storytelling. Quando eu fotografava casamento, eu sempre ia para o casamento com a cabeça do neto, do bisneto do casal. Porque o álbum não era para quem estava casando. O álbum era para as futuras gerações. Era para quem ia pegar aquele álbum na mão, abrir e falar, cara, que animal, eu consigo ver essa história. Então, quando a gente entra nesse mercado de vídeo, quando a gente entra nesse mercado corporativo, que foi como eu falei, sempre foi um mercado muito mais engessado, talvez um pouco mais quadradinho, assim, principalmente em rede social, quando a gente traz um pouco essa linguagem do tipo, tem uma história aqui, isso acaba sendo diferente. E o que a gente sempre fala para o nosso cliente é, o nosso material, ele não é para você vender um produto. O fornecedor desse meu relógio, se ele quiser vender esse relógio e fazer um vídeo de vendas do relógio, muito provavelmente ele não vai contratar a gente. Mas se ele quer criar um material onde tem todo um storytelling por trás e quem vai assistir aquilo desperta um desejo, cria uma interação e isso automaticamente traz mais valor para esse relógio, aí é com a gente. Então, essa questão da gente conseguir olhar para aquilo que está sendo comunicado, para aquela demanda para o cliente, e a gente olhar e falar para ele, talvez não é esse caminho, talvez é o outro, que é onde a gente mostra cuidado. Então a gente mostra esse cuidado, esse estratégico para ele e constrói isso junto com ele. Quando isso é definido, a gente monta de uma forma agilizada, para a gente não perder o time e comunicar da forma mais rápida possível, sem perder a história para você conseguir criar engajamento e criar desejo nas redes sociais. A empresa tem 2 anos, mas a gente tem bastante case legal, assim. Eu gosto muito do nosso case do VTX Day, por exemplo. Nós fizemos o ano passado a cobertura de audiovisual como um todo do evento. Eram 60 pessoas no nosso time, cuidando de frentes como a gente era responsável por todos os palcos de gravação, é responsável pelo filme que abriu o evento, pelo filme que encerrava o evento. Nós somos responsáveis por todos os conteúdos real-time que se comunicavam nas redes sociais. Então, conforme o evento ia acontecendo, com uma estratégia alinhada com o nosso cliente, com o nosso time de roteiro, a gente ia criando conteúdos que quem não participou do VTX Day, quando chegava para ele e assistir aquele vídeo, falava, pô, por que eu não fui? Então, a gente foi muito responsável por essa frente, a frente de fotografia e o filme de encerramento, que foi onde a gente criou toda uma história por trás para você fechar o evento e fazer com que quem participou se sentisse parte daquilo e quem não participou com certeza vai participar esse ano. O outro case que eu gosto bastante é o da CIMED, que eles fizeram a primeira convenção deles aberta ao público, então tinham quase 5.000 funcionários e aí de um momento, acho que da parte da tarde até a noite, eles abriram para o público externo, então chegou a ser quase 9.000 pessoas dentro do ginásio Ibirapuera. Eu gosto bastante desse case em particular, porque foi um grande desafio para a gente, principalmente fazer o filme de encerramento. Porque a gente sempre se provoca. A gente nunca finaliza o filme do evento com imagens bonitas e músicas legais. Porque fica um filme vazio. Ele vai chamar a tua atenção, você vai assistir, você muito provavelmente vai gostar, só que você não vai lembrar. Daqui 2, 3 dias você já esqueceu. O nosso maior questionamento nesse evento da CIMED era como é que a gente criava algo diferente em um evento que era uma convenção, onde tinham todos os funcionários ali, e tinham influenciadores que iam dar palestra, iam fazer painéis, etc. Tudo mais. Quando a gente parou para olhar, para debater, para discutir, e a gente pegou o livro do João Adib, teve uma história muito interessante que me chamou a atenção, que foi quando teve a virada de chave no momento que ele entrou na companhia, que foi quando a CIMED lançou um xarope, ele criou todo um repertório de vendas por trás daquele xarope, e aí ele revolucionou o mercado naquele momento. Então, esse case é legal porque o que a gente fez? A gente pegou essa história, reescreveu. Então, eu peguei o filho do João Adib, coloquei ele numa situação que ele era o pai dele há 25 anos atrás. Procuramos uma farmácia no centro de São Paulo que ela era exatamente igual daquela época, recriamos a embalagem, recriamos a fala. Então, a gente construiu toda uma história que o filme de encerramento da primeira convenção, que era aberta ao público, ele começou com a virada de chave da empresa que começou lá nos anos de 1990, entendeu?
Então a gente achou uma história, construiu a história, conseguiu, cara, a gente impactou quase todas as pessoas. Eu não consigo lembrar uma pessoa que eu olhava e não tava chorando. Fiz nosso case de Rock in Rio também com Coca-Cola, que foi mostrar o ano passado a maior operação deles de real time em um evento no mundo. Então a Coca-Cola se comunicou durante o real time com mais de 50 pessoas na sua equipe, a gente ficou responsável por contar essa história e mostrar toda essa operação. A gente tem cases com Itaú, que é lançamento de plataforma endomarketing. A gente tem cases com G4 Educação, de diferentes frentes, com eventos, viagens, etc. 2 em específicos que eu gosto bastante também. O primeiro é a Finclass, que a Finclass foi a plataforma que o Thiago Negro, o primo rico, lançou em abril de 2021, foi a plataforma de Masterclass Mercado Financeiro. Eu gosto bastante da Finclass porque a Finclass, naquela época, ela foi o maior desafio assim, da minha vida. Porque foi um momento onde a empresa ela tinha começado em setembro de 2020, dezembro de 2020 o primo me chama e fala, cara, tem essa oportunidade aqui, tem esse projeto e eu queria muito que você tocasse. E o que eu acho que é legal aqui, eu nunca fui um profissional de vídeo. O que eu quero dizer com isso? Eu não sabia ligar uma câmera para gravar. Eu não sabia configurar uma câmera no formato certo, se aquele momento ele tinha que ser em 120 fps ou se tinha que ser em 24 fps. Eu sempre fotografei. E me chamou a atenção que o primo naquela época, ele me chamou para tocar o projeto por um único motivo. Quando eu fotografei ele no estúdio. Ele falou, cara, ninguém nunca conseguiu fazer as fotos igual você faz fotos minhas. Até então que desde aquela época só eu fotografo ele. E eu queria ter o olhar nesse projeto. E a empresa de setembro a dezembro, a gente tem setembro, outubro, novembro, dezembro, tem 4 meses. Então assim, tava engatinhando, não sabe? A gente tava tentando descobrir o que a gente tava fazendo. Quando o primo me chama na XP, tá? Eu lembro até hoje a cena, tava sentado ele na sala, Georgios, o dono da Oakberry, eu e um outro rapaz que eu não vou me lembrar o nome dele agora. Quando eu entro naquela sala, 3 pessoas que para mim sempre foram referências, como empresários, empreendedores, o primo olha para mim, mostra a Masterclass e fala assim, eu quero fazer isso, mas pro mercado financeiro, e eu quero que você toque. Naquele momento, quando ele fala isso para mim, ele olhou e falou assim, você sabe fazer? Eu falei, sei. Pô, isso é fácil, mole, vamos fazer. Aí eu lembro que na época ele falou, tá, mas quanto custa? Eu falei, não sei, depende de equipamento. Eu inventei uma história para ele que ele comprou, saí dali, olhei para cima, assim, eu lembro certinho, saí dali, olhei para as 2 torres da XP e falei, cara, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho ideia. Foi o maior desafio para mim, foi um momento onde eu consegui reconhecer o que eu sabia e o que eu não sabia. Foi um momento como empresário que foi muito importante na minha carreira, porque quando você reconhece o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer, você tem que olhar para o lado e você tem muito claro quais são as peças e quem você precisa colocar no seu time para fazer aquilo girar. Então, esse momento da Finclass, ele trouxe muita experiência para mim nisso, e trouxe muita experiência para mim como diretor e diretor de fotografia. E é um dos maiores cases de sucesso do marketing digital. A gente colocou 157 mil pessoas na live de lançamento, mais de 40 mil vendas nas primeiras 4 horas. E eu gosto bastante de falar dele porque é algo que trouxe muita bagagem para a gente. E eu acho que, por último, que coroou o nosso ano de 2022, que trouxe a gente até aqui, que acredito que fez com que você chegasse aqui para falar comigo, por exemplo, é o nosso case de Copa do Mundo. Eu gosto de falar que a Copa do Mundo é o nosso case porque ela foi um grande desafio pra gente, assim, em diferentes frentes. Nós fomos responsáveis por toda a parte estratégica dos conteúdos que foram publicados. Exceto eu, Gabriela, Mikael e o time de comunicação da CIMED, a gente entendeu o que eles queriam, com quem que eles queriam falar, o que eles queriam fazer, e nós montamos, se eu não me engano, foram 35 vídeos que a gente comunicaria ao longo do período de Copa do Mundo. Segundo, que a gente estava trabalhando, primeiro nós trabalhamos em Turim, então que foi na Itália, fazer pré-temporada da seleção brasileira. Até ali, ok, acho que são 3, 4 horas de fuso, mas ainda assim a gente já começou a sentir, porque a gente está 4 horas para frente, só que a gente trabalhava aqui. A nossa cabeça, ela funcionava com o horário do Brasil, ela nunca funcionou com o horário de lá. A gente precisava publicar aqui, a gente precisava comunicar aqui, a gente precisava falar com a equipe aqui. Então você tinha que dormir mais tarde, tinha que acordar mais cedo. Por quê? Porque você tinha que dormir mais tarde para falar com quem estava aqui, você tinha que acordar mais cedo, porque a vida acontecia normal, os treinos aconteciam, a gente tinha coisa para produzir, tinha coisa para gravar. Segundo, foi Catar. Já não eram mais 4, eram 6 horas. Era conteúdo todos os dias. E quem acompanha João Adib e Carla de perto
sabe o que é a intensidade de viver com eles. Então o João é um cara que é ligado no 440 durante 25 horas do dia. O dia dele não tem nem 24, acho que o dia dele deve ter 30 horas, pela quantidade de coisa que ele faz. E foi o primeiro ano que a CIMED olhou para a Copa e falou, cara, vamos fazer algo de diferente. Então assim, perto dos patrocinadores, a CIMED ela é uma das menores. Só que a gente estava com um planejamento e com atitude de, se eu não me engano, cara, ouso dizer que, se não, a maior patrocinadora da seleção brasileira. Então nós entregamos conteúdo, nós entregamos 35 conteúdos no período de Copa. 35 conteúdos que a gente gravava, voltava pro hotel, editava, mandava pro Brasil, publicava. Ao longo do caminho, algumas estratégias elas foram mudando, porque a gente ia adaptando conforme a coisa ia rolando, a audiência ela ia recebendo aquele material. Além da entrega de conteúdo que a gente fazia diária, a gente tem um documentário que a gente está finalizando. Nós éramos em 2 pessoas, só eu e o Mikael. Eu dirigia e gravava, o Mikael ele também gravava comigo e ele editava. Então a gente precisava produzir material para conteúdo de rede social, só que a gente precisava documentar a Copa, que são coisas completamente diferentes, em 2 pessoas. Com equipe atuando no Brasil, com um fuso de 6 horas para frente. Então o período de Copa, cara, sei lá, acho que eu dormi 3, 4 horas por noite no período que a gente teve no Catar. Uma pena que o Brasil perdeu, né? Era a cereja do bolo, assim, tipo, cereja, cereja, cereja. Mas eu fico muito feliz com o material de Copa, porque quando a gente olha os números, o que a gente produziu alcançou mais de 100 milhões de pessoas. A gente recebia muita mensagem diária no perfil do João, da CIMED, da Carla, que eram os perfis que a gente usava para comunicar, de pessoas dizendo que era mais legal acompanhar a Copa do Mundo pelo perfil deles do que pela própria Rede Globo. O período de Copa pra gente ele foi muito importante, porque ele coroou o ano de 2022, que foi o ano onde a gente cresceu comparado ao ano de 2021 quase 3 vezes. Ele foi a chancela de muita coisa que a gente produziu. Ele trouxe ainda mais peso nessa nossa entrega de fast content. Então, quando você olha para esse conteúdo rápido, a gente conseguiu amarrar muito bem as pontas de entregar conteúdo rápido, que engajava, com storytelling, que chamava atenção, criava desejo, e é uma experiência de poder viver a Copa do Mundo com uma patrocinadora que a gente tinha acesso a bastidores que muitas pessoas não tinham. Então, próximo de jogador, centro de treinamento, vestiário, conversar com o presidente. Então, a gente estava em lugares que, sei lá, 0,01% da população um dia vai conseguir estar perto. Então, pra gente foi um case bem legal, assim, foi muito desafiador, mas olhando hoje, com muito orgulho, eu digo que a gente entregou muito bem, assim. Lembra que eu te falei que nosso material ele não é para vender? A gente não faz material para vender, tá? Quando você olha para a CIMED, ela é uma farmacêutica, é uma empresa de remédio. Ela entra na seleção brasileira com vitaminas, então o Lavitan é algo muito forte dentro da seleção, que é o suplemento que está sempre com os jogadores. Só que ela é uma empresa familiar que fala muito de pessoa para pessoa. Então, quando a gente olhou para a Copa, a gente queria mostrar o olhar de 3 coisas. O olhar de patrocinadora, então os acessos que uma patrocinadora tem, que são os treinos, que são os bastidores, que é pegar o João, por exemplo, e fazer um tour por dentro do vestiário e mostrar como que é o vestiário de uma seleção brasileira, que poucas pessoas já acompanharam, ou então a gente acompanha quando a gente vai assistir o jogo ao vivo, que às vezes tem uma câmera da FIFA que passa por dentro. Engajar a rede social deles, então a gente criou estratégias onde a gente tinha desafios de João com as embaixadoras, por exemplo, de João com o Fred, do Desimpedidos, bate-papo de Carla com as embaixadoras que foram as mulheres dos jogadores que foram contratadas para representar a CIMED e mostrar uma outra visão da seleção, porque quando você olha para a seleção brasileira, todo mundo sempre fica em cima dos jogadores. E sempre todo mundo mostra a mesma coisa. Pô, gravei o Richarlison fazendo o voleio aqui, e o Richarlison foi no jogo da Sérvia e fez o mesmo voleio. Beleza, legal. Só que tem todo um por trás. O jogador ele não é o jogador. O jogador ele tem todo um suporte por trás, ele tem uma família, ele tem uma história, ele tem a mulher que às vezes fica em casa com as crianças para poder cuidar da família e dar apoio para ele moral quando ele está ganhando ou quando ele está perdendo. Então a gente construiu material de bate-papo, material de entrevista, material onde a gente acompanhava o dia e mostrava como se fosse um daily vlog. A gente estava muito atento às trends que estavam rolando, então para poder em algum momento do dia criar uma ou outra e para poder engajar principalmente em TikTok. Então foram conteúdos diversos, assim, não foi uma coisa que a gente ficou muito pautado só em entrevista, ou só em daily vlog, ou só em clipezinho que a gente pegava as imagens e colocava uma música legal, ou em bate-papo. A gente criou uma diversidade de conteúdos até mesmo para conseguir falar com mais 100 milhões de pessoas. A primeira pergunta que você precisa responder quando você vai pensar em colocar audiovisual na tua empresa é o porquê que você está fazendo isso.
E aí entra aquilo que eu te falei quando a gente começou a bater papo. Que a empresa que contrata a gente, ela não contrata só um fornecedor, ela contrata uma empresa que olha para a empresa dela e também traz a visão e também debate com ele e fala assim, ó, questiona e fala assim, será que é realmente esse caminho? Quando você olha e consegue responder o porquê que você está fazendo aquilo, aí você vai para o como. O que é o como? Vou te dar um exemplo. Nós tivemos um cliente que procurou a gente, ele ligou e falou, Matheus, eu quero fazer um filme institucional. E aí fomos na reunião com o cliente. Quando a gente chegou na reunião, o cliente falou por que ele queria e tudo mais, a gente começou a conversar e aí a gente vai provocando e acaba saindo um pouco do caminho daquilo que ele quer. Que a gente vai provocando para entender realmente qual que é a história dele e o porquê que ele está fazendo aquilo. Quando a gente olhou para a rede social dele, ela era completamente desconexa com o brand que ele tem. Então, tem um brand muito forte no boca a boca, nos clientes, de pessoa para pessoa, mas quando você olha para a rede social, ele não conversa muito com essa marca que ela foi criada. Nessa reunião a gente olhou para ele e falou, João, acho que você não precisa de um filme institucional, velho. Você precisa de 25 vídeos de 30 segundos cada um. Aí ele ficou assim, por quê? Por isso. Se você fizer um filme institucional agora, você vai responder o teu porquê, que é o porquê da tua empresa, porque a tua empresa está aqui, beleza. Só que vai dar 5 dias, 7 dias, já era, velho. As publicações que você vai fazer na sequência vai apagar esse vídeo e muito provavelmente ninguém vai lembrar. Aí você vai ter que botar grana, vai ter que impulsionar para alcançar mais pessoas, mas vai ser uma coisa que vai ser usada uma única vez. Se você segue esse caminho aqui, você deixa de ter um vídeo para uma única vez e você tem material para 3, 4 meses, que você reforça e comunica da forma correta a marca que foi criada no offline. A gente sempre questiona, por que você quer fazer isso? Já teve caso de eu negar o cliente, cara. Porque não era a situação. E hoje, como empresa, a gente é uma empresa que a gente não tem um ticket médio baixo. Então, se você me contrata, eu te entrego aquilo que você quer, só que no final, eu te entrego mesmo sabendo que você vai receber um material que você não vai ter tanto valor, porque você está indo por um caminho errado, e tem um outro caminho mais funcional, só que eu não te apresento, e eu sigo só aquilo que você quer, você nunca mais volta. E a minha carteira de cliente ela é a mesma do início até hoje. Ela foi só aumentando. Porque os clientes eles estão sempre com a gente, porque a gente sempre tem esse cuidado, porque tem vezes que o cliente pede uma coisa e a gente leva outra. Tem às vezes ele pede uma e a gente fala, ó, não é a hora de fazer, vai para cá, faz esse. Então tá sempre todo mundo comigo, porque o nosso objetivo é esse. Eu não quero olhar para a empresa e participar uma única vez. Quando eu falo que eu sou uma empresa de audiovisual, eu quero fazer com todas as empresas que eu atendo o que eu faço, por exemplo, hoje com a CIMED. Que eu atendo endomarketing, eu atendo institucional, eu atendo publicitário, eu atendo rede social, Instagram, TikTok, YouTube, porque a CIMED entendeu que nós entendemos hoje do negócio deles, porque a gente olhou para o negócio dele. E quando a empresa ela confia na 3017 para fazer todas essas frentes, no longo prazo, a empresa que está me contratando, ela cria uma identidade. Então, no final do dia, a imagem que vai estar ali, por mais que a imagem da CIMED, vai ser a identidade que nós, como empresa aqui, criamos. Se eu faço todos os canais de comunicação, eu entrego todos os conteúdos, que no final do dia tudo é audiovisual e eu não me prendo a um nicho, a empresa cria uma identidade. Antes de você gravar qualquer coisa, você precisa ter um porquê para poder gravar. Quando você começa a se comunicar na rede social, você precisa saber com quem você está se comunicando. Para saber com quem você está se comunicando, você precisa conhecer da tua empresa. Para você saber da tua empresa, a tua empresa precisa ter uma marca. Então ela precisa ter um brand, ela precisa ter um posicionamento, ela precisa ter um tom de voz, ela precisa ter uma estratégia. Se você não tem isso, de nada adianta você fazer audiovisual. De nada adianta você contratar uma empresa para fazer vídeo. De nada adianta você criar um canal no YouTube e postar vídeo de segunda, quarta e sexta. Para quê? Com que objetivo? Para quem? Com qual intuito? Foi até mesmo pensando nisso que quando a gente olhou para a nossa empresa no final do ano, a gente entendeu que a gente não era só uma empresa de audiovisual. Que em muitos momentos, como o momento que eu te citei, que o cliente veio pedir um filme institucional, a gente entregou 24, que quando a CIMED veio e a gente entregou, a gente construiu com eles a estratégia da Copa, que quando o VTEX Day nós fizemos a cobertura e a gente desenhou junto com o time de marketing deles a estratégia, a gente entregou 30 conteúdos em 2 dias. Quando no final do ano a gente sentou para fazer o balanço da empresa e a gente olhou para o nosso negócio, a gente entendeu que a gente entregava só vídeo. O material que a gente produz, ele tem uma inteligência por trás. Ele tem uma inteligência que ela é muito alinhada com o porquê, com a marca, com quem, para quem, e aí a gente vai para o como. Então, quando a gente pega para 2023 hoje, a gente está no momento onde a gente está transformando a empresa
para que ela deixe de ser da porta para fora, para que ela deixe de ser da porta para fora uma empresa só de vídeo e que as empresas elas entendam que hoje tem uma inteligência aqui por trás para poder comunicar aquele conteúdo dela. Se, por exemplo, a tua empresa não tem esse posicionamento, se você não tem claro o teu tom de voz, se você não tem claro a tua marca, se você não tem claro o teu brand, o posicionamento para quem você faz, hoje a gente faz isso. E quando a gente constrói isso junto, a gente pega do zero e constrói junto com o cliente esse caminho, na hora que chega no como, que é transformar tudo em audiovisual, é muito mais fácil e muito mais assertivo. Então o teu investimento ele acaba tendo muito mais valor e você acaba tendo um retorno não mais rápido, mas você tem um retorno muito mais duradouro. Isso foi um grande desafio para mim, essa pergunta de criatividade é boa, sabia? Porque eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu me questionava muito porque eu queria fazer fotografia, porque no colégio eu era um cara completamente das exatas. Então eu me dava muito bem matemática, eu me dava muito bem física, eu me dava muito bem química, você me dava equação, eu resolvia muito fácil, eu fazia qualquer coisa nesse caminho. Mas você me botava para criar alguma coisa, você me botava para desenhar alguma coisa, eu não fazia, desculpa a palavra, porra nenhuma. Porque eu sempre fui muito leigo nessa parte. Eu era muito limitado, eu chegava até um certo ponto que eu não conseguia partir para frente. Então quando eu comecei a fotografar, eu me lembro, cara, que eu fiz quase 6 meses de casamento, que quando eu ia pro casamento eu levava no meu celular fotos de fotógrafos que eram americanos e eu reproduzia a foto daqueles fotógrafos. Então eu buscava na internet olhares que eu gostava, eu buscava com quem eu me identificava, cor de fotografia que eu queria fazer, qual caminho eu seguir, qual luz, e eu replicava aquilo. E aí eu fui criando um repertório. E aí quando eu fui ganhando maturidade no mercado, eu fui entendendo que o meu repertório ele não era só das fotos de casamento. O meu repertório, ele era da viagem que eu fazia, ele era do filme que eu assistia, ele era das conversas que eu tinha com diferentes pessoas, do esporte que eu praticava, ele era de qualquer lugar. Todo momento, se você parar e analisar com calma, se você pegar e respirar e olhar ao teu redor, tu está consumindo repertório. Você está consumindo um material visual ou você vai escutar alguém falar alguma coisa e você vai falar, porra, é aqui. E o nosso trabalho, ele nem sempre é só visual. Quando eu falo que às vezes eu pego algo do mercado financeiro e trago para o mercado farmacêutico, muitas das vezes não é de imagem, mas às vezes é uma troca de bate-papo que eu tive com o CFO de algum fundo, e aí quando eu vou fazer uma entrevista com o farmacêutico, eu consigo trazer aquilo que eu trouxe para cá. Essa questão de criatividade, para mim, ela se tornou fácil e ela se tornou algo natural na minha vida quando eu entendi que todos os lugares que eu passeava, todas as pessoas que eu conversava, todos os filmes que eu assistia, todas as músicas que eu escutasse, elas se transformariam em algum momento para mim em repertório. Quando eu entendi isso, eu procurei passear por lugares que me trariam isso, comecei a conversar com pessoas que fariam com que agregassem nisso. Criatividade para mim ela não está só em pegar na sexta-feira e ir para o cinema, mas ela está muitas das vezes no jantar que eu tenho com os meus amigos. Quando a gente começa a trocar ideia, começa um falar do negócio um do outro, e eu paro de falar, eu só escuto. Que é aquilo que eles falaram, eu falo, pô, aqui tem um caminho para eu seguir no meu negócio, aqui tem um caminho para eu poder fazer. Ou então, a gente vê um filme, pô, aqui tem um plano para poder seguir, tem uma fotografia legal para fazer aqui. Pô, escutei uma música, essa música talvez seja legal para poder usar no vídeo desse cliente aqui, porque eu acho que ele está querendo falar desse jeito. Criatividade, eu consumo ela, e eu treino ela, e eu pratico ela 24 horas do meu dia. Porque conforme eu estou vivendo, conforme eu estou acordado, conforme eu estou conversando, passeando, assistindo, eu estou consumindo repertório para poder criar coisas novas. Desde pequeno, tem uma frase para mim que ela é muito forte, que ela parece clichê que todo mundo fala, mas sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, desde pequeno, eu sempre mirei na coisa grande. Quando eu decidi fazer intercâmbio, por exemplo, eu não quis ir para os Estados Unidos. Eu fui para a Austrália, eu fui para o outro lado do mundo. Eu viajei 28 horas para poder fazer intercâmbio. Quando eu voltei para o Brasil, eu poderia ter voltado para minha cidade no interior, que eu me desenvolvi como fotógrafo em Franca. Só que eu decidi ficar em São Paulo, porque eu sabia que em São Paulo é onde está o mercado, é onde está o maior mercado de fotografia de casamento, que é onde eu teria muito trabalho, mas uma vez que eu entrasse, eu conseguiria construir minha carreira. Quando eu olho para 3017 hoje, que se você perguntar assim, Matheus, o que é a tua vida? Minha vida é isso aqui. Minha vida a 3017 hoje, para mim, ela, desde que ela se iniciou, ela é minha vida. Então, como é que você se imagina em 10 anos? Em 10 anos eu vejo que a nossa empresa ela vai ter criado toda uma forma de contar as histórias e ela vai ter feito parte dessa revolução de comunicação nas redes sociais, que está em constante evolução. Acredito que em algum momento
a gente vai ser comprado por algum grande grupo de comunicação para poder fazer parte de algo maior, tá? Nesse processo de criar método, a gente vai criar uma marca muito forte também entre os profissionais. Eu costumo dizer que as pessoas elas precisam ser individualistas. Muita gente fala que isso é feio, né? Que, pô, tu é individualista, tem que pensar no próximo. Mas eu costumo dizer que as pessoas precisam ser individualistas. Você precisa batalhar pelo teu sonho. Você não precisa batalhar pelo meu. Eu preciso batalhar pelo meu sonho. Quando a gente entende isso, mas a gente encontra um lugar que a gente consegue juntos, cada um batalhar pelo teu, mas fazer uma única coisa, fica mais fácil. Então eu quero criar um ambiente onde ou você vai trabalhar na nossa empresa e vai usar a nossa empresa para conquistar todos os seus objetivos e todos os seus sonhos, ou você vai fazer parte da nossa escola, onde você vai aprender como a gente faz, o porquê a gente faz, para quem a gente faz, e aí você vai aplicar isso para a tua vida e para a tua carreira. Pessoal, muito provavelmente casado, uma família legal, bem-sucedido, com meu objetivo financeiro muito... Estou com 27, vou estar com 37. Meu objetivo financeiro muito próximo de ser alcançado, feliz, realizado. Eu acho que com um legado bem legal, é muito bem construído assim. Eu comecei cedo, né? Eu comecei na fotografia com 17, eu comecei a 17 em 2020, eu tinha 24 anos, estava 24 para 25. Então a gente já vai ter construído um legado muito bacana e uma história muito legal para contar, que se tudo der certo, a gente vai ter lançado um livro contando toda essa história para poder inspirar outras pessoas a seguir o caminho que a gente seguiu.